Muito bem, começando então mais uma análise de fechamento de mercado. Hoje, dia 17 de março de 2025, segunda-feira, segunda semana, publicando aqui os meus resultados e meu operacional, fazendo análise de fechamento de mercado, análise do meu operacional, fazendo day trade no mini índice na minha conta simulador, passando por essa fase agora, utilizando aí os meus estudos, colocando em prática aqui na conta simulador. Então estou publicando já entrando aí na segunda semana, ok? Então, caso você queira me acompanhar, se você é novo por aqui, antes de mais nada, meu nome é Elias, seja bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, considere se inscrever caso você tenha interesse em acompanhar, ver como está sendo aqui a minha jornada fazendo day trade no mercado financeiro, na bolsa de valores, e, e também caso você queira saber como está sendo parte dos meus estudos, né, e os meus resultados aqui que eu estou publicando. Então, fique à vontade, lembrando que tudo que eu estou falando aqui são parte dos meus estudos e não deve ser levado como uma call, considerado como uma call, como indicação, ok? Então, mas para você, caso você queira acompanhar, saber como eu estou trabalhando partes, né, inicialmente, como está sendo o meu resultado, fique à vontade, deixa seu like, se inscreva no canal também, ok? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer, então, vou colocar aqui o gráfico em tela para a gente fazer a análise macro. E vamos lá, a gente vem passando, né? Tenho aqui o gráfico de 60 minutos para a gente fazer uma análise uma análise macro, né? A gente vem passando por um período de consolidação desde por volta do dia 27 de fevereiro, na macro, né? E por fim, nos últimos 2 dias, né? Hoje, já inteirando o terceiro dia, a gente vem de 3 dias consecutivos, contando com hoje, uma tendência, 3 dias de pregão em alta, né? Então a gente vê aqui quinta-feira, sexta-feira. Então, olhando aqui para a nossa sexta-feira, nós vimos que o mercado trabalhou aqui nessa região, fechando aqui na região do 130 mil, né, fechando dentro dessa região um pouquinho mais consolidada, né, mais concentrada. Não é nem consolidada, é concentrada. Aqui no intraday a gente vê uma consolidação, mas uma região um pouco mais concentrada no final do dia, fechando aí 130 mil. E a minha análise, fiz aqui algumas análises para o próximo dia, mas o que a gente poderíamos esperar para o dia de hoje, olhando para o calendário econômico, dados que estariam saindo hoje na segunda-feira, né? Hoje nós tivemos Boletim Fox saindo aí 8h25, tivemos IBCBR saindo 9 horas no momento da Bolsa abrir aqui no Brasil. E também dados nos Estados Unidos, saindo 9h30, vendas de varejo, núcleo de vendas de varejo, índice de atividade industrial, projeções de venda do varejo, são dados bastante importantes. Então, nesse horário que eu estou operando, eu fico atento também quando sai a quantidade de dados e qual a importância deles por questões de geração de volatilidade, né? Pode ser que o mercado tome uma tendência específica ou retraia mais, então a gente fica atento nesses dados. Ok, então nós tínhamos esses dados saindo aí, pelo menos no meu horário de operação, e aí olhando mais para o dia de hoje, a gente vê aqui a partir daqui, eu não sei se deixa eu ver se como é possível verificar, né? Então, eu havia feito a seguinte análise na sexta-feira, que o mercado poderia estar tomando um direcional, né? Olhando aqui para, caso o mercado voltasse, depende da necessidade de como os grandes players eles agiriam, né? Existindo aí a possibilidade de o mercado vir abaixo, inclusive retornar para essa região aqui no 127, vindo até buscar regiões de onde o mercado consolidou aqui um pouco mais embaixo, né? Trabalhou um pouco mais concentrado. Nós temos aqui uma região de consolidação, poderia estar vindo buscar essas regiões, né? Uma região ou duas,
né? E caso o mercado viesse trabalhar de alta, nós tínhamos aí os 131.800, uma região importante que o mercado poderia estar vindo buscar, defender, retornar, aí sim, né, poderia estar continuando voltando para baixo ou fazendo uma retomada de alta. Isso são possibilidades. Caso o mercado tivesse urgência, a possibilidade também do mercado passar, vir trabalhar de alta e passar aqui dos 131.800. Foi essa análise que eu havia feito. E o que aconteceu no dia de hoje, na segunda-feira, dia 17, é que realmente o mercado passou essa região dos 131.800, né, que eu havia marcado, e inclusive, olha só, acredito que, deixa eu ver se é possível verificar aqui, ó. Olha só, ele passou dos 131 mil pontos e 800, voltou exatamente no 131.800, trabalhou aqui em cima dele e ficou aqui mais concentrado nessa região mais acima, chegando aí buscar, chegando a buscar 800 pontos acima. Então, a busca por a urgência, né, por buscar essa região foi bastante grande e o mercado veio buscar aí essas regiões aí, né, chegando na máxima de 132.600, né? Então, uma região bastante. O mercado trabalhou bastante, uma forte alta, né, na verdade, no dia de hoje. Então, uma tendência bastante clara, bastante volatilidade e tendência bastante clara. A gente vê aqui a mínima do mercado no dia de hoje, 129.800, por volta dos 129.800. Vamos ver aqui quantos entre mínima e máxima. Entre mínima e máxima, 2.700 pontos. O mercado veio trabalhar no dia de hoje, fechando aí o mini índice, fechando com 1,67% positivo, né? Então, é uma tendência bastante clara para quem é seguidor de tendência. Então, nós temos aí, estamos vindo de 3 dias com tendências bem clara. Quem ficou no mercado o dia inteiro teve aí possibilidade de pegar pelo menos aí 1.000 pontos direto, né? Como não é o meu caso, então eu fiquei de fora dessa tendência, ok? Olhando então aqui para, antes da gente olhar no intraday, só vou colocar aqui no dólar para a gente verificar como o dólar trabalhando no dia de hoje, né? Como muitos operadores utilizam o dólar para fazer, né, o mini dólar para fazendo correlação negativa, o mini índice. Então hoje foi bem claro também. Tem alguns dias que teve alguns dias que não foi tão clara essa correlação. Então não geralmente eu não utilizo especificamente ao pé da letra, né? A gente usa como correlação, mas não ao pé da letra. Se um cai, o outro sobe, porque tem dias que os dois sobem ou os dois caem, depende da situação de da movimentação de cada ativo, porque tem dados específicos para cada um, ok? Então, só para contextualizar aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui, então, para o intraday, olhar como foi a movimentação no meu dia. Então, a gente pode ver aqui no gráfico de 5 minutos como o mercado esticou bem, né? Deixa eu ir ajeitando enquanto isso aqui. Olha só, o mercado fez uma tendência bastante interessante aqui mesmo no período da tarde, como na sexta-feira. Assim como foi na sexta-feira, hoje no período da tarde ainda foi possível fazer trade bastante vantajoso. Por exemplo, nesse período aqui que o mercado ficou trabalhando um pouco mais concentrado, em que foi das 2 horas da tarde até 4 horas, por exemplo. Aí. Então, nós tivemos aí 2 horas de tendência importante, dependendo do operacional de cada um, ok? Então, vamos lá. Olhando para o meu operacional, então, mais para o meu dia,
nós tivemos aqui, abri aqui o meu PC, 9 horas já estava posicionado aqui, preparado para operar. Então, o meu dia aqui, das 9 horas até 11 horas. Então, basicamente, eu trabalho, eu faço minhas operações nesse período que o mercado está um pouquinho mais consolidado. Então, o meu operacional é um pouquinho mais curto. Então, eu preciso entrar mais vezes. Se o mercado não andar, eu preciso entrar mais vezes, né? Tentando aproveitar essa volatilidade, né? Esse balanço do mercado. Aí, né? Vamos lá, então. Então, aqui, o que nós tivemos hoje? O mercado, no início do dia, o mercado chacoalhou aqui no começo do dia. Isso, já logo no começo do dia, então, já tomei, sofri alguns stop loss aqui no início do dia. Depois o mercado fez um direcional de alta aí, essa movimentação de 800 pontos, né, 500 pontos, e depois entre mínimo e máximo a 600 pontos aí, só para a gente ter uma noção. Porém, esse mercado nunca vai direto, né? A gente vê aqui pelos pavês que o mercado ele sobe um pouco, volta aqui nessa região, por exemplo. Deixa eu ver como é que está aparecendo aqui, ó. Nessa região aqui por volta das 9h30, olha como o mercado balançou. Subiu, voltou, desceu, voltou de novo, ó, ficou concentrado aqui, ou como subiu, voltou, né? Pelo menos 2 vezes aqui, né? Fechou o candle, devolveu, ó, subiu, voltou, subiu com candle positivo, desceu negativo, balançou um pouco, então ficou um pouco concentrado. Então eu tenho que aproveitar essa movimentação, ok? Então, como funcionou para mim? Vou colocar aqui meu relatório de performance para a gente fazer a análise, então, de como foi o meu operacional. Vamos lá. Nossa, está um pouco diferente aqui nesse relatório de performance, parece. Pronto, agora sim. Estava faltando uma parte. Estava faltando essa parte, só apareceu uma parte. Agora sim. Vamos lá, então. Como ficou o meu relatório de performance? Eu tive aqui 56,52% de acerto. Então, 56 redondo, para arredondar, né? O resultado final de gain, o resultado total do meu dia foi de R$ 95,00 positivo. Ainda não foi satisfatório o meu dia com relação ao valor total, entre lucro e ganho, né? A gente vê que tem uma movimentação bastante, no caso do valor, e para o meu resultado, um resultado baixo. Mas como eu precisei entrar várias vezes, então isso gera essa movimentação, ok? Aqui eu tive 23 operações, muito semelhante à da semana passada, 2 dias da semana passada, muito semelhante. Então, como funcionou aqui? Eu tive 13 operações positivas e 10 operações negativas, 10 operações com loss, ok? Então eu vou tentar fazer uma explicação bem breve aqui, porque não dá para detalhar todas elas, mas vamos começar aqui então, para a gente procurar entender o que eu fiz. Eu voltei aqui no meu gráfico e procurei entender, será que essas 23 operações que eu fiz, elas todas seriam positivas, caso eu entrasse correto? Não, não seria. Realmente, em algumas delas eu teria tomado stop, teria tomado loss, tanto é que eu acabei tomando loss em algumas delas, né? Em 10 delas. Porém, dessas 13 operações, se eu tivesse entrado correto, será que teria essas 3 operações para eu
ter tido operações vencedoras? Sim, na verdade eu analisei e eu tive mais, inclusive, opções, oportunidade de entrar com um gain, né, para sair no positivo. Porém, como tem algumas operações que eu realmente entrei errado, na leitura errada, no time errado, então eu errei mesmo a entrada. Mas tiveram algumas operações que a minha leitura estava certa, eu entrei corretamente, porém o mercado voltou e não chegou a pegar o meu take profit, porque eu trabalho com scalp, fazendo o scalp por conta do mercado estar num momento mais consolidado e existindo a possibilidade do mercado desenvolver tendência, eu coloco pelo menos 2 contratos para fazer uma entrada, para fazer um take profit e depois seguindo tendência, ele pega o take profit, né? Só que nesse caso, o mercado chegou muito próximo de pegar o meu primeiro take profit, voltou, me estopou. Né? Algumas das operações foi nesse formato, aconteceu isso, né? Então, isso eu preciso considerar também, né? Então, vamos lá. As primeiras operações do dia, eu tomei stop. Já vou colocar aqui nas operações para a gente avaliar, ó, 23 operações. E já vamos focar aqui nessa última coluna para a gente ver que eu estive a maior parte do tempo no negativo, ok? Isso é ruim? É ruim. Mas eu gostaria de olhar para o gráfico em meu relatório de performance em três passos, ó. Tomei stop, saí do stop, fui para o 0 a 0 e depois entrei no game. Olha só que diferença. Então, aqui no começo do dia, eu tomei stop, fiquei negativo. Depois, na parte 2, saí do loss, né? Saí do loss. E na parte 3, direcional de gain, ok? Dentro do gain, ó, dentro do positivo. Então, eu preciso considerar isso também, ok? Olhando aqui, voltando para as operações, agora eu vou ocultar essa última coluna para a gente verificar isso aqui, ó, confirmar. Ó. Primeira etapa, stop, entrei no loss. A segunda etapa, saí do loss. E a terceira etapa, entrei no gain. Ok? Então a gente vê pelas minhas operações o tanto de operações positivas que eu tive. Claro que aqui no começo eu tive mais operações negativas. E aqui mais para frente, né, enquanto eu fui saindo do loss e entrando no gain, no positivo, eu tive sim algumas operações negativas, né? Mas a gente pode ver que as operações positivas foram maiores, ok? Com relação à quantidade de contratos, então 2 contratos, 3 contratos, aqui teve uma operação que eu entrei com 3, fiz a mesma estratégia que eu usei do outro dia na quinta e sexta, na quarta e quinta-feira, entrei com 3 contratos, na hora que pegou o meu primeiro take profit, eu entrei com mais 3, então essa é a justificativa desses 6 contratos aqui. Então, ele vai constar 6 contratos, né? Mesmo que eu não tenha um gain total desses 6 contratos. Mas foi uma operação que me pagou aí R$ 103, me tirando aí do negativo. Ok? Depois a gente vê aí, ó, realavancagem, entrei com 3 contratos, depois entrei com mais um. Ó, 3 contratos, aqui, ó, 3 contratos, depois entrei com mais um. Né? Depois finalizei aqui, inclusive, ó, diminuí para 2 contratos, e para finalizar, esse stop aqui foi com 2 contratos. E esse gain, a última operação, que foi 10 horas e 28 minutos, 3 contratos. Então, para mim, isso é um resultado satisfatório com relação às minhas entradas. E o que me deixa ainda desconfortável é esse valor de movimentação. Para isso, eu preciso conseguir acertar todas as operações, o máximo de operações possíveis para ser igual, por exemplo, na sexta-feira, que foram 9 operações, se eu não me engano, e apenas um stop. Se eu não me engano, foi isso na sexta-feira. Mas aí eu tenho registrado aqui no vídeo do fechamento de sexta-feira, ok? Então, esse daqui foi o resultado do meu dia. Aqui está meu relatório de performance.
também aí fica registrado, então, mais um dia no positivo, e isso tudo dentro do meu gerenciamento de risco, procurando respeitar também aí todos os parâmetros que eu coloquei aí no meu operacional, ok? Bom, com isso a gente vamos olhar aqui, então, como ficou a... Vou colocar aqui, ó, como ficou o dia no... Opa, deixa eu liberar aqui. Deixa eu livre aqui. Então, a gente vê aqui o Ibov, né, fechando aí a Vale, Petrobras, Itaú nos destaque para esse resultado positivo, com também a entrada de capital estrangeiro, de acordo dados aí de fonte segura, de analistas que fazem análise macro. Então, esse foi um dos motivos do fechamento do Ibov positivo. Automaticamente, o mini índice acompanha, né? Vamos ver aqui o que nós temos mais. Fechamento. Tá, para a gente olharmos também, vamos olhar aqui o fechamento das bolsas. As bolsas fechando aí todas no positivo, né? Como vem sendo, como aconteceu na sexta-feira, né? A gente vê aí todo o mapa positivo, né? Então, só para a gente comparar um dia com o outro. Vamos ver o que temos mais aqui. Calendário para o dia. Calendário para o dia de amanhã. Nós temos aqui no Brasil IGP-10, índice de inflação, bastante importante. No Brasil, licença de construções nos Estados Unidos, isso dentro do meu horário, né? Bens de exportação nos Estados Unidos, então temos uma agenda bastante carregada aí de manhã. Hoje nós tivemos uma agenda carregada de manhã e à tarde não. Amanhã nós temos uma agenda um pouquinho mais carregada, principalmente com dados dos Estados Unidos saindo pela manhã e pela tarde também. Então, existe a grande possibilidade de ter aí mais volatilidade, né? Ou não, já teve dia de ter agenda cheia com pouca volatilidade, ok? Muito bem. Então, voltando aqui para a gente fazer o fechamento, então, do nosso dia. A gente vê aí que o mercado ficou consolidado aqui em cima. Então, nesse caso, de acordo à minha análise, o mercado pode até corrigir agora, como uma primeira análise, eu vou excluir aqui esses estudos. O mercado pode até corrigir agora como sendo a minha primeira, dizer que seria a primeira possibilidade, vou até colocar aqui de vermelhinho, mercado corrigir, porque já fazem 3 dias, né, mercado trabalhando de alta, existe a possibilidade do mercado corrigir, ou, nesse caso aqui, o mercado consolidar aqui, ficar ainda consolidado nessa região, para depois tomar um direcional de alta, só que eu acredito que o mercado não suba tanto. Eu acredito de acordo com a minha análise, tá bom? Mas, pelo fato do mercado ter chegado nessa região de topo aqui, né? Então, caso o mercado continue subindo, ele vai trabalhar aqui em cima dessa região, inclusive ele já passou, mas como ele está bem esticado, né, já esticou bastante, existe a possibilidade dele voltar, vir buscar novamente essas regiões aqui dos 130 mil, ok? Deixa eu olhar aqui o Ibov. Olhando o Ibov, com base no Ibov, eu, no meu ponto de vista, entendo que o mercado pode fazer uma correção, né? Porque as marcações do Ibov é diferente das marcações do mini índice, ok? Então, fica aqui a minha análise de possibilidades para o dia de amanhã, no dia 18, ok? Bom, acredito que não ficou nada, deixa eu só verificar aqui. Acredito que é isso mesmo. E caso você queira
continuar me seguindo aqui, assistir a minhas análises, ver como está sendo meus estudos, só se inscrever no canal, deixa seu like, que a gente se vê, então, no próximo análise de fechamento de mercado. Agradeço aí pela sua participação e assistir tudo a minha análise, e a gente vê na próxima análise, no próximo pregão. Tudo de bom e nunca desista do seu propósito.